Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Papo de Ponta. Hoje a gente vai falar com uma pessoa que percorreu toda aquela trilha que eu venho falando para vocês a respeito do projeto do Full Stack 2.0 e ele veio para compartilhar com a gente toda a história que veio depois e como ele está usufruindo, como ele está vivendo a partir da nossa profissão. Vamos conhecer hoje, vamos falar com o Igor Hedge. Se der algum problema, o que vai acontecer, aliás, por exemplo, você vai escutar barulhos aqui de que deu errado, uma câmera com uma bateria, não sei o que, esquece, deixa os caras se virarem. Deixa os caras se virarem lá, a menos que eles falem, para, então deu ruim. Aí deixa eles se virarem lá, já aconteceu uma vez só, né? Perguntar, já aconteceu? Uma vez só. Acho que aconteceu. Na minha gestão não. Não sobre o não, meu mandato. E aí, tá tudo bem? Já que você parou, não. Então, Essa máquina parou. então, mas aí eu tô no morre. Não, ela Não, Anderson, depois que começou a gestão do Wander, é tempo todo isso. E aí, moleque? Beleza? E aí, Igor? Como é que você tá? Tô bem. Tá bem? Viajado e bem. Tá bem. Continua viajando? Tô viajando. Tá certo. Viajo na maionese, que eu não gosto de maionese. Mas agora então, na verdade, você aqui no Brasil é como se... Agora que você tá viajando... Você nem sabe mais agora se você mora lá, se mora aqui, você tá viajando pra cá. Eu tô viajando pro Canal 2 agora aqui pra Santos. Mas endereço fixo já faz um tempo que eu não tenho. Bom, eu vou primeiro falar um pouco pro pessoal entender a nossa brincadeira aqui, né? Mas a gente poder bater um papo sobre isso, porque eu tenho falado, não sei se você está acompanhando o trabalho que eu estou fazendo a respeito do Full Stack 2.0, né, que a gente está chamando carinhosamente de FS2. Sim. E a gente fala sobre 5 liberdades que a nossa profissão traz para a gente, né? Então, seja ela liberdade financeira, liberdade geográfica, liberdade de horário, liberdade criativa e a liberdade vocacional. E aí, eu sempre quando eu falo assim, eu mostro, obviamente, o vídeo que você mandou para mim, eu já aproveito para poder agradecer. Eu acho até que está na hora de você fazer outro. Para poder mostrar, de repente, num lugar desses que você tem viajado, né, tem visitado. E eu sempre falo sobre você da liberdade geográfica. E assim, eu tenho um avatar para cada uma das liberdades, né? Então eu sempre falo, eu cito você como uma liberdade geográfica por conta da sua escolha da vida nômade, né? E aí eu queria que você fizesse só assim um rápido overview de quem você é, para o pessoal te conhecer e saber de onde você vem. Certo. Se joga. Meu nome é Igor, como eu já fui apresentado. Eu tenho 26 anos recém-completos, na semana passada. Trabalho envolvido com tecnologia desde os meus 17 anos, mas assim, como desenvolvedor desde os 18 para 19. Comecei aqui no Backside. Sim. Trabalhei durante 4 anos, quase 5 anos aqui. Hoje eu trabalho nos Estados Unidos, trabalho numa empresa do Vale do Silício, em São Francisco, na Califórnia, já fazem 2 anos. E já trabalhava para outras empresas lá também. E, como fui apresentado, eu sou o famoso nômade digital. Eu não tenho endereço fixo. Eu me casei em setembro do ano passado. E 2 dias depois do meu casamento, eu fui para o aeroporto com a minha esposa e a gente foi ganhar o mundo. E de lá para cá foram 6 meses e 25 países visitados. Sim. Então, é isso. Você tá em lua de mel até agora, né? Não parei. Até agora não parei. Tá certo. Vamos tentar, nesse processo aqui, no nosso bate-papo, eu gosto de tentar resgatar. Tem muita gente que tá assistindo a gente depois divulga bastante, manda para o pessoal que está começando, né? E eu gosto de resgatar, assim, por exemplo, de mostrar de onde nós viemos, para poder mostrar para essas pessoas que é possível. Sim. Porque muitas vezes as pessoas pensam assim, esses caras estão falando aí, mas ele já tem berço, ou não sei o quê, ou também para eles é fácil estudar em Harvard e tal, não sei o quê. Sim. Então eu mostro, por exemplo, que eu fui motoboy, aos 19 anos de idade eu era motoboy, e aí eu mostro, por exemplo, a minha escolha de estudar,
as opções que eu fui fazendo, eu fui colocando cada tijolinho no lugar e tal, até chegar o momento em que eu consegui realizar os meus sonhos de infância, né? Sim. Então eu vou fazer aqui, nós não temos roteiro, mas eu vou puxar o passado, assim, eu quero saber, eu quero que você conte pra gente aqui, o teu início ali, ó, a tua... Dia 0, na verdade. Quando, não precisa ir lá na criança do Igor Sim, e tal, sim, né, sim, mas tô sim. dizendo assim, por exemplo, o momento em que você falou assim, eu quero isso pra minha vida, assim, como é que nasceu essa... E como você estava naquele momento que nasceu a sua vontade de... Tá, eu estudei no SESI, fiz o Senai integrado junto do SESI. Sim. E eu fiz o curso de automação industrial. De lá eu já saí com a cabeça de vou sair daqui para a indústria, daqui para Cubatão, de Santos para Cubatão, né? Sim. E aí eu entrei no curso de automação industrial, muito influência do meu pai também. Meu pai Sim. trabalhou na indústria durante para lá de 30 anos. E eu sempre gostei muito de mexer nas coisas, sempre fui muito curioso. E quando eu completei 17 anos, me formei na escola, consegui passar no Instituto Federal de São Paulo, lá em Cubatão, para fazer automação industrial agora como faculdade, não mais como técnico. E aí só que eu não tinha emprego. E aí eu entrei aqui no Backsite, entrei como office boy também. Só que office boy não tem trabalho o dia todo, né? Sim. Ele tem um trabalho ali, dependendo da semana do mês, trabalha mais, dependendo da semana do mês, trabalha menos, do dia, trabalha mais, trabalha menos. E eu sempre fui muito curioso. E aí você me deu um livro de Arduino. E aí eu comecei a ler o livro de Arduino e você me deu uma plaquinha com 2 LEDs. Falou, ó, vê esse negócio aí. E aí eu comecei a ler o livro de Arduino, baixei as coisas no computador, falei, ó, enquanto eu não estiver na rua entregando nada, nem buscando nada, eu vou ficar fazendo isso aqui. E aí o momento que minha cabeça fez a chave, eu sempre tive uma quedinha, porque eu passava no desenvolvimento e via a molecada Sim. fazendo as letrinhas lá e ficava, falei, Sim. cara, esse bagulho é da hora. Mas eu não a questão da letrinha, assim, de ver a galera assim, era da hora, mas é aquele negócio tipo, pô, que legal, mas não me interessa tanto. Mas quando eu consegui fazer a lâmpada acender no Arduino, que eu falei, cara, eu consegui falar com a máquina e fazer ela tomar fazer uma ação, né, física ali, né, sair do digital pro físico. Aí eu falei, eu gosto desse negócio. E aí eu comecei a usar isso na minha faculdade de automação industrial. No segundo ano da faculdade eu já vi que eu não queria, só queria automação, não queria o industrial. Mas aí terminei a faculdade, bem assim, sem querer, mas terminei. E aí as coisas foram caminhando aqui dentro do Backsite, né? Eu fiquei ali como office boy durante uns 6 meses, até que rolou uma oportunidade de um projeto novo que o Backsite tinha pego para fazer funcionar eu não lembro exatamente como era o nome. Era pra fazer funcionar. E aí tinha um determinado curso que a gente tinha que fazer, que eu cheguei até aí pra Barueri. Ah, não era no Raspberry, não. Não era naquela Speedway. Impinj. Isso. Impinj. Era uma Speedway da Impinj que era uma placa de Era um leitor, né? Era um leitor de RFID. RFID. Sim, aqueles à distância, tipo sem parar do carro, né? Sim. Aí Só que tinha um curso gratuito que eles faziam e tinha um curso presencial. O curso presencial eles tinham que fechar a turma, aí era lá em Barueri, era meio difícil. E até chegar ao curso, tinha o gratuito. E aí você falou pra mim, olha, se você conseguir fazer esse curso e conseguir fazer funcionar aqui na sala, eu te coloco de suporte técnico. Aí eu falei, beleza. Só que aí o curso era em inglês. Aí eu fui lá no tradutorzinho, ficava copiando as coisas do PDF, traduzindo, e aí consegui fazer funcionar. Aí você falou, beleza, amanhã você é suporte técnico. Aí no outro dia eu já passei pro suporte, já saí do administrativo aqui e já fui pro suporte. Só que também, no meu cargo do suporte não tinha trabalho pro dia inteiro. Ajudava bastante o Vitor, que era suporte na época. Ajudava bastante o Vitor, mas não tinha trabalho pro dia todo. Então eu gostava muito de estudar a programação e tal. E aí, vira e mexe, eu ouvia falar de um erro, de alguma coisinha que eu ouvia, mas isso aí é coisa besta, deixa eu ver. Aí eu, de curioso, ia ver. Passaram mais 6 meses como suporte técnico, abriu uma oportunidade lá para São José, naquele mesmo ano, para dezembro, mas era para começar em janeiro, para 2 desenvolvedores, se não me engano, ou para 1. Sim. E aí eu falei pro Bruno na época, eu falei, cara, eu queria tentar entrar nessa vaga aí. Aí o Bruno falou, cara, você sabe que isso é pra quem a galera tá estudando e tal, não sei o quê.
Aí eu falei, não, deixa eu entrar, que eu já tava fazendo, já eram 6 meses que eu tava estudando Sim, por sim. conta, e muito vídeo, e madrugadas e madrugadas Sim. e madrugadas. Aí eu falei, eu quero tentar. E aí no fim das contas eu consegui fazer os desafios, consegui passar no teste. E aí você contratou 2 pessoas, ou uma pessoa, não me lembro agora, pra São José, e você me subiu aqui pra desenvolvedor. Então, o meu dia 1 de como desenvolvedor foi 3 de janeiro de 2016. E aí de lá pra cá que eu comecei a trabalhar com isso. E aí nunca mais parei. Sim. Mas eu me lembro que no começo, a Thaís foi falar com você que estava procurando alguém para poder entrar aqui na área administrativa, Sim. porque a Thaís sempre cuidou do financeiro e precisava de alguém para fazer lá, trabalhar no administrativo. E aí aquela proposta não era para você, era uma proposta que era... Tem algum amigo? Tem algum amigo lá, tal, que possa vir aqui para me ajudar? Aí eu conto isso no treinamento que eu dou, eu conto que você falou assim, olha, pode ser, eu quero. Serve eu? Serve eu. Aí ela falou, não, mas é para trabalhar de office boy e tal. Aí você falou assim, cara, se for para varrer, Eu vou. eu vou, porque eu quero estar nesse movimento aí, né? Sim. Aí depois você acabou de contar toda a tua trajetória aqui dentro, como é que foi desde o... E é engraçado que assim, você está me contando isso e dá a impressão que eu já sei, e eu não sei. Sim. Porque, na verdade, eu tô ali com projetos, um monte de coisa acontecendo, tal, não sei o quê. Sim. Aí você meio que veio igual um vírus, né? Foi se infiltrando, foi chegando, não sei o que lá, e apareceu na equipe. Sim. Aí é legal, assim, porque perceber, assim, o lance do perceber a oportunidade e querer entrar ali na hora Sim. que tem que acontecer, né? Isso é bem legal. E aí, dia 1, você começou no desenvolvimento. Você lembra de quais projetos você trabalhou, assim? Cara, no começo eu pegava só Agora já é você... programador, Você né? full stack, né? Sim. No começo eu não lembro qual projeto eu pegava. Eu geralmente trabalhava com aqueles bugs que eram mais simples, assim, que a galera falava, cara, não vou, se eu for matar isso aí, eu vou só perder tempo parando o que eu tô fazendo agora pra ir matar isso, eu vou levar mais tempo do que essa tarefa realmente precisa, então vai você que você estuda. Você Então- ficou fazendo manutenção do legado. Fiquei fazendo manutenção do legado durante um tempo. E aí quando começaram a surgir os aplicativos, naquela época PhoneGap, Sim. Cordova, Apache, aí eu comecei a fazer web service, que aí eu Certo. foquei ali back-end praticamente 100%. Você acabou ficando como back-end para São José inteiro, né? na São José inteiro. E aí eu fiquei trabalhando como back-end e quando sobrava tempo eu resolvia alguma coisa no front, né? Ou, no caso, no nosso desenvolvimento web. Mas eu fiquei ali do back-end fazendo com PHP os web services durante um bom tempo. E aí todos os projetos que vieram passavam por mim. porque Todos só os tinha eu. aplicativos você acabou tomando conta disso, né? Todos. E aí depois beleza, aí você trabalhou no back-end fazendo as APIs para que os aplicativos que eram feitos lá em São José dos Campos fossem se comunicando e tocando esse negócio, beleza. Sim. Aí depois que você assumiu todo o back-end na parte de aplicativos, veio a decisão de deslocar aquele desenvolvimento de São José dos Campos para cá, para Santos. E aí nessa ocasião, aí já caiu no teu peito, né? Sim, caiu no meu peito, não foi por tanto tempo assim, mas eu fiquei um pouco assim com o desenvolvimento e isso foi muito legal assim, né? Hoje é legal, mas no dia foi uma correria. Sim. Se você se lembra do dia que a gente saiu daqui quase 4 e pouco da manhã, que tinha um trabalho para entregar, e você falou, Igor, você se garante fazendo o front desse aplicativo aqui? Você lembra disso? Lembro. Lembra? Tava eu, a Thaís, eu lembro. O Ivan, Sim, foi sim. esfirra ali. e a Eu gente não lembro chegou qual foi o projeto. Era Rota da Luz. Rota da Luz. Ia ser lançado no governo do estado. Ia ser lançado no domingo ou na segunda, e era sexta-feira. E aí eu falei... E aí o front-end era feito em São José, e o funcionário que tinha em São José trabalhou também até, sei lá, umas 9 e pouco da noite, só que ele falou, cara, agora não dá que eu tenho compromisso, preciso muito sair. E aí eu falei, não, deixa que eu resolvo. Aí você falou, tu se garante, né, no front do aplicativo? Porque até então eu não tinha... Só fazia o back fazia back e era curioso. E ficava de olho ali também. Só que eu já estudava muito Sim. em casa, fazia meus próprios aplicativos. E aí eu falei, não, me garanto. Aí o cara deu o push, eu dei o pull aqui, aí resolvi o aplicativo, aí você falou, esse moleque tá desenrolando. Sim. E aí foi daquele dia pra frente, algumas demandas de front dos aplicativos também começaram a cair pra cá, até o momento que Veio tudo. veio tudo. E aí eu fiquei com isso, com os aplicativos também durante algum tempo, não vou me lembrar o quanto.
mas também... E aí depois foi passado para a sala daqui, dessa sala daqui, né, que eu não lembro exatamente para quem foi, mas era a Gabi na época, o Lucas. Não, foi a Gabi. E aí eu fiquei mais focado no web e em gerenciar a galera que ainda tinha na minha época. Sim. Aí teve aquela experiência que a gente foi montar uma unidade dentro do cliente lá na Praia Grande e você assumiu a unidade Sim, inteira. Fiquei lá também, lá na Praia Grande. Fiquei por alguns meses lá. Eu não lembro quanto tempo foi. Também não Foi me o lembro, último não. projeto seu esse aí, não foi? Foi. Você foi pra Praia Grande. Foi o último projeto. A gente montou junto aquela sala. Sim. E foi meu último projeto. Foi de lá, eu já saí. Foi isso mesmo. Eu me lembro que a gente montou lá e aí já não... Quando eu falo do FS2, eu falo sobre essa coisa. Por exemplo, se você continuasse sendo o programador back-end, fazia bem, estava tudo certo. Mas aí quando vem o front, você se transforma no full stack. Sim. Aí você agora fala assim, agora eu consigo pegar do início ao final. Mas você se transformou no FS2, no 2.0, quando você assumiu a unidade. Sim. Na verdade, quando eu assumi o comando aqui, depois que eu assumi a unidade. Porque aí você começa a pensar no negócio. Não é mais só o desenvolvimento front-end e back-end. Sim. Recebe, executa, pensa, né? É essa parte que a gente chama aqui de FS2, que é quando a pessoa dá um passo para fora do processo de desenvolvimento. Sim. E começa a olhar para o cliente, para o problema, ver o que está acontecendo. E aí ali começa a raciocinar onde vai ser útil. Porque eu tenho visto assim, tenho percebido que a tecnologia, diferente de quando eu comecei há 25 anos atrás, hoje ela já é meio que obrigatória. Você não tem mais assim, olha, aprender a fazer aquilo ali não é o... Não é opcional. Por exemplo, você tem que saber. Então, aprender a desenvolver um software, a desenvolver um site, desenvolver um aplicativo, isso é uma coisa que já é encantador, mas não é mais aquilo que... Não é o que faz a pessoa se destacar. O que faz a pessoa se destacar é justamente quando ele começa a olhar e falar, cara, isso resolve o problema das pessoas, e aí eu vou desenvolver uma aplicação que resolve um problema X. É o momento que você percebeu que o LED acendeu, Sim. e começar a pensar, isso dá para fazer não sei o quê. Uhum. Fulano de tal, ou uma empresa tal, tá com um problema X, Sim. e esse LED, se acender e piscar nessa hora certa, vai resolver aquele problema do cara. Aí é o FS2. É quando ele começa... Esse estado eu já passei algumas vezes nessa sala aqui. Já. Assim, esse aqui é o nosso War Room, né? O lugar onde a gente... olhando pra essa TV. Sim, aqui é onde lugar onde a gente tem calma para poder tocar o barco e fazer. Sim. Bom, esclarecemos ali o começo, né? Que é aquela parte onde você vem e... Como você surge, né? E chega naquele... Depois a gente vê esse meio, que é a parte que você desembaraçou isso, e aí você voou. Uhum. Primeiro você foi para São Paulo, né? Agora vamos falar um pouco dessa etapa aí. Primeiro eu fui para São Paulo, e aí eu já comecei a trabalhar com desenvolvimento mobile, direto. Só mobile. Só mobile, com React Native, JavaScript, né? Sim. E trabalhei em São Paulo durante 1 ano, depois... E ali focado 100% no desenvolvimento de aplicativos. Sim. Mas aí não relava em nada de back-end, só ali... Só front. E Quem fazia o back? Era uma galera, tipo, Outro setor meio que outro separado. time. Entendi. Eles só entregavam para mim as rotas e eu consumia. Eram APIs? Eram APIs. Certo. E aí eu saí de lá e eu fui trabalhar em Portugal, com uma proposta de que eu ia para Portugal, Sim. que infelizmente não deu certo. Meses depois, por motivos de gerência da empresa, eles não decidiram ir para frente. É o risco. É o risco, paciência, regras do jogo, né? Sim. E aí, logo em seguida, eu decidi voltar a trabalhar isso, Portugal, que eu tô dizendo, era remoto, né? Eu não fui morar lá. Eu trabalhei daqui para lá com a promessa de ir, mas não chegou a concretizar. Sim. E aí eu comecei... E aí minha vida começou... Isso a gente tá falando já de pandemia. Isso já era pandemia. Quando eu saí desse trabalho de São Paulo, do primeiro, quando eu fui para Portugal, né? Fui para a empresa de Portugal, já era pandemia, já era 2020. E aí eu fui trabalhar, eu arrumei um contrato em uma empresa de Curitiba, uma consultoria de Curitiba. Ali já era para trabalhar com front em React, né, web, totalmente nada a ver com aplicativos, 100% web, sem API, sem nada, só front mesmo. Sim. Rota, consumia as APIs e alimentava o front. E trabalhei, era um contrato de 3 meses, eu já fui...
porque eu fiquei namorando aquela outra empresa. Esse foi em Portugal? Não, esse de Portugal durou mais ou menos 2 meses só. E aí eu recebi essa proposta para trabalhar nessa consultoria, só que ela era um contrato de 3 ou 4 meses, não Onde? lembro agora. Era em Curitiba, a Ah, consultoria era em Curitiba, mas era remoto. E eu aceitei porque, na verdade, eu ainda fiquei namorando aquela empresa de Portugal, que eles falaram para mim, não, segura aí que em janeiro a gente te traz de volta, segura aí. E acabou que deu os 4 meses e nada de janeiro você volta. Falei, deixa eu tocar minha vida. Aí a consultoria falou, Igor, aqui acabou. Só que como eu já sabia que estava acabando, eu já abri meus olhos, já me preparei para essa movimentação, então eu fiquei uma semana de férias e já comecei um outro emprego, que ali foi janeiro de 2021. 2021, que foi quando eu comecei a trabalhar com a empresa do Vale do Silício. Aí, de 2021 até hoje, eu nunca mais parei de trabalhar para os Estados Unidos. A diferença é que nessa primeira experiência que eu tive trabalhando para lá, eu trabalhava para uma consultoria brasileira e essa consultoria brasileira prestava serviços para uma empresa dos Estados Unidos. Mas eu respondia ao time dos Estados Unidos. Sim. Fazia reunião com o time dos Estados Unidos, tudo em inglês, normal. E trabalhei nessa empresa durante 8 meses e aí eu recebi a proposta de trabalhar direto com um cliente dos Estados Unidos, que não era o mesmo da consultoria. Era um cliente que eu participei de um processo, eu tive e entrei. Não tinha nada a ver com a consultoria em que eu trabalhava. E hoje eu trabalho direto com um cliente, uma instituição financeira lá dos Estados Unidos. É por isso que quando eu faço meus eventos de cursos gratuitos, eu falo que vou mostrar o caminho das pessoas que saem adquirir a profissão mais cobiçada do mundo. Porque colocou a mão para fora, Puxou. alguém puxou, né? A gente tem uns números que são assustadores, assim, ó. No Brasil, em 2025 nós teremos 750 mil vagas não preenchidas. Sim. Ou seja, se nós não... Quer dizer, não vai ter jeito. Então, vai entrar... Quem quiser entrar e gostar dessa profissão, vai entrar e vai trabalhar. E isso é no Brasil, né? Isso. E essas vagas eu já acredito que estão em falta no Brasil, porque tem brasileiros trabalhando para outros países. Isso já está contando esses brasileiros que decidiram, não é só mão de obra que não existe, é mão de obra que existe, eu acho que é no mundo, porém... né? Eu penso que o que aconteceu foi o seguinte. A pandemia, ela colapsou o sistema de saúde no mundo. E as pessoas foram obrigadas a ficar em casa, só quem trabalhou foi o pessoal da área de saúde, que foi aquele grande problema na humanidade. Então o que a gente tem? A gente tem ali, houve um período de pandemia que todo mundo conhece, né? Hoje não tem que explicar isso. E nesse período da pandemia, houve o colapso no sistema da saúde e automaticamente todo mundo teve que ir para casa. Todo mundo em casa, obrigatório em casa, ou seja, o home office foi enfiado a forceps. Não era mais opcional. Nos empregadores mais conservadores, como eu, por exemplo, também, que tinha uma certa... Gosto de estar com gente ali e tal, não queria saber do home office, mas aí foi enfiado a forceps, a obrigatoriedade de estar em casa. E trabalhar o tempo todo conectado, né? Usando aplicações web, aplicações mobile, o tempo todo conectado. Então, quando a pandemia, teoricamente, acaba sendo controlada, e aí nós já estamos falando de 2 anos de um processo... Sim. O comportamento humano ficou fora de controle. Sim. Porque agora todo mundo quer trabalhar de casa, a grande maioria quer isso, e as pessoas não fazem mais nada sem o telefone. E aí o que acontece? Aquele colapso do sistema de saúde vem para o sistema de TI. Naturalmente. Porque não tem programador para todo mundo. Sim. E aí acontece o quê? Você vai precisar de muito programador. O Brasil forma 10 administradores, 10 advogados para um profissional de TI por ano. Assim, na proporção, né? Sim, proporcionalmente. São 52 mil profissionais de TI formados no Brasil para 156 mil vagas. Já era, não fecha. Todo mês, todo ano. Sim. Então, todo ano vai aumentando o déficit. E aí o que acontece? Vira uma ciranda. Sim. O cara trabalha aqui, o outro paga mais, puxa, outro paga mais, puxa. E aí, esses profissionais se transformam nos profissionais mais cobiçados do mundo. Sim. Cobiçado pelas empresas, por conta desse negócio. Só que eu falo do mundo, por quê? Porque, por exemplo, eu vou falar de você, a nossa relação. Você não foi para a empresa da esquina. Sim. Você está trabalhando para o Vale do Silício. Então, o colapso não é local. É mundial. É mundial. Porque se tivesse
sobrando gente lá, ninguém tava Ninguém tava pegando, ninguém tava também lá, as empresas de lá não estariam. Sim. De repente seria mais barato ter o cara ali do bairro e não o cara lá do outro lugar. Então é uma profissão que não tem. Você vai entrar, aprender, se dedicar, você tem que. Automaticamente você entra nessa ciranda aí da. E quando eu aceitei essa proposta, essa última que estou até hoje, quando eu aceitei que eu falei, é essa, e assinei, eu tinha 3 na mão. Então, as 3 do Vale do Silício, as 3 de empresas boas, as 3 para ganhar em dólar, as 3. Só que algumas tinham alguns benefícios, outros não. E isso também, além do salário, além do trabalho remoto, tem os outros benefícios que não existiam antes da pandemia. Sim. E hoje existem, né? Tipo, eu antes da pandemia nunca ouvi falar de uma empresa que dava férias ilimitadas. Ou tipo assim, é o PTO, né, que eles chamam nos Estados Unidos, que é o time off pago, né? Férias remuneradas Sim. ilimitadas. Você só precisa avisar, não tem um relógio de ponto, alguma coisa assim das férias, sabe? Hoje a minha empresa faz isso. Eu falo, mês que vem eu vou tirar férias dessa semana aqui. Claro que isso tem um bom senso, né? Você não vai tirar férias todo um mês sim, um mês não, que senão você vai pra rua. Uhum. Mas esses benefícios foram criados justamente porque chegou uma hora que os salários já estavam tão competitivos que eles falaram, cara, bater com salário já não dá mais. Vamos começar a oferecer... tem empresas que fazem hoje uma coisa que chama Bring Your Own Device, que trabalha com o seu próprio computador e eu te pago um aluguel por mês para você trabalhar com o seu computador. Então as empresas foram se reinventando de tão competitivo que está o mercado, tão cobiçado, como você fala, que eles falaram, cara, só o salário não dá mais para eu... Eu costumo falar assim, aqui em relação a gente no Brasil, para manter uma fábrica de software, tem que ser na missão. A equipe tem que ter uma missão, porque se for para competir por benefícios e salários, esquece, nós não conseguimos competir. Então tem que ser uma missão. Então, por exemplo, profissionais que têm uma missão. E o Backside sempre foi uma empresa escola, né? Sim. Então, até a gente comprou a Tecnoponta justamente porque a gente entendeu que nossa missão tinha esse espírito. É criar profissionais e isso é um produto raro. Sim. Às vezes fazer o software não é tão raro, mas produzir profissionais para o mercado é uma coisa bem rara. Então a gente começou a investir mais nesse processo. Pô, caramba, a gente treina o cara vai embora. A gente treina o cara vai embora. A gente treina o cara vai embora. O nosso negócio é treinar o cara. Sim. E aí essa limonada que a gente está tentando agora transformar em caipirinha. Mas é essa a jogada. Mas então o nosso negócio é treinar o cara. Então nós somos uma empresa escola. Então vamos lá. E a gente pegou a Tecnoponto agora e tá fazendo a fusão total dessa operação. De você fazer o treinamento e ficar meio à disposição. Para poder chegar nesse ponto de estar pronto. Porque senão vai ficar treinando para fazer o serviço. Vai acontecer a mesma coisa. Vai perder de novo aquela pessoa. Naturalmente. Bom, então aí nós temos essa história, né? Então foi o começo até chegar a esse ponto, o momento que você está vivendo agora, nessa sua experiência nas empresas do Vale do Silício. Eu só posso dizer para você em relação a isso é que você tem no máximo aí uns 50 anos para isso acabar. Sim, é o suficiente. Então eu acho que você não tem que se preocupar com isso não, porque nós não vamos, enquanto humanidade, resolver isso. Tão cedo. Então isso aí, para essa profissão, para essa geração que está aqui, já tá posta. Essa é a realidade. Futuro. Qual que é como é que você pensa para o futuro ali? Você tem 26 anos de idade. Sim. E aí o Igor, naquela sequência ali, ó, cinquentão, que eu tô chegando. Tô com 47 e vou chegar. O que você pensa ali? O que você está construindo? Onde você quer chegar? Cara, eu confesso que esse pensamento do cinquentão ainda não... Não chegou. Eu ainda não chego. Mas tem o dos 30. Tem um dos 30. Eu quero ter uma casa, o que é muito surpreendente para um... Mas aquelas que você consegue levar para o lugar... Tipo, Up, Altas Aventuras. Não. Não, eu quero ter uma casa fixa já quando tiver os meus 30 anos. Quero ainda estar trabalhando com tecnologia. Não sei se com um negócio próprio, com uma ideia. Eu, como gosto muito de turismo, gostaria muito de fazer uma fusão da tecnologia com o turismo. Estou fazendo isso, estou começando a pensar em algumas coisas relacionadas a isso. Fundei a minha própria agência, não sei se você... Tem acompanhado. Se você viu.
Então, faz 2 meses que a gente agora tem a nossa própria agência, eu, a Letícia e a minha cunhada, a Sara. Sim. A gente tem a nossa própria agência e eu tô desenvolvendo coisas que me ajudem nesse sentido. Com passagens aéreas, com hotéis, com esse tipo de coisa. Sim. Não sei se é isso que vai me dar, que vai me garantir um futuro. Eu acho que vai garantir o futuro no sentido de ser feliz. Com certeza. Sim. Sim, também sim, não sim. é. Chega uma hora que você fala, cara, Sim, esse negócio todo volta contra você, você tem que fazer o que você gosta, não tem jeito. sim. E Eu tô me divertindo muito dando aula, que é o que eu gosto de fazer. Sim, sim. Agora, será que lá dentro da sala de aula vai ser o futuro? Não, mas O meu quando futuro... eu fecho a porta da sala de aula, parece que meus problemas ficaram do lado de fora. Sim. Ali eu tô em paz. Não é isso, Anderson? Isso também. Quebrando a quarta parede aqui. Exatamente. Esse Você- sou eu quando eu escuto Ladies and Gentlemen, aí eu, pra mim é vamos viver. O compartilhar é muito bom, né? E aí eu a cabeça do cinquentão ainda não consigo te dizer, mas eu quero trabalhar com alguma coisa relacionada a turismo e tecnologia e unir as minhas duas paixões, assim, Sim. que eu gosto. Isso. Então o futuro está nessa área do turismo e tecnologia. Você me mandou umas imagens aqui, eu separei, eu queria já emendar então nesse assunto. Legal. Pra gente poder falar sobre isso. Agora a Se gente tiver vai... na lista que eu te mandei, eu não sei se você exportou, mas se tiver naquele mesmo link, começa de baixo pra cima que tá na ordem. Eu queria uma outra ordem. Então vamos ver. Já estraguei o teu projeto. Vamos lá. Mas na verdade, não é que eu estraguei, é que ele faz aqui numa sequência. Deixa eu pegar aqui da onde... Não, botar na primeira. A Isso aí. primeira, essa aqui. Isso aí é numa casa que você conhece bem, que é o dia do meu casamento, 24 de setembro do ano passado. Foi aí que tudo começou. Na verdade, aí foi que tudo tomou forma, porque Sim. já tinha começado quando comprou a passagem 6 meses antes. Quando Sim. comprou a passagem sem volta pro Brasil e falou, é isso. Aí Como é foi que é? que a gente comprou uma passagem sem volta pro Brasil. Claro. A gente era São Paulo-Grécia, que era o nosso primeiro destino. E aí a gente falou, dá um friozinho na barriga quando vê que só tem a ida, né? Sim. E aí foi só a concretização e foi o pontapé inicial, Foi sabe? o start. Então eu falei que é uma casa que você conhece muito bem, porque o meu casamento foi na Sim. sua casa. Sim. E aí tem uma foto do dia do nosso casamento. Nessa foto você não aparece, Não que você aparece. tava aqui desse ladinho. O meu eu não sei o nome disso. A varetinha, Apagou. né? É. Então, aí... Só para poder, o pessoal que está assistindo, essa é a Chácara Bela Vista. Né? Então, a Chácara Bela Vista, em breve vocês vão saber mais sobre ela. Isso aí. Tem vídeo meu falando no Mindful Stack, eu estou falando da Chácara Bela Vista. Legal. O Igor casou na chácara. Exatamente. Aí foi só pra simbolizar o meu começo. Pode passar pra próxima. Não, essa não é a próxima, essa aqui. Essa achei aí que já essa aqui eu achei que Não. simbolizava o início, não que fosse. Essa aí já estava no meio da viagem, eu já estava acostumado a viajar, então, como você pode ver aí, era dia claro e eu estava turistando. E as pessoas falam, pô, como que você consegue turistar durante o dia? Sim. Porque na cabeça, quem trabalha em Santos ou trabalha no Brasil, a pessoa vai turistar de noite, porque durante o dia ela tem que ir trabalhando. Sim. Tem que estar trabalhando. O meu trabalho eu tenho flexibilidade de horário e eu só tenho que estar presente em uma reunião diária. Alguns dias da semana tem 2 reuniões, mas Sim. basicamente eu tenho que estar nessa. E eu aproveitei da diferença de fuso horários e fui para Tailândia. Então essa foto é na Tailândia, Entendi. onde as minhas reuniões eram à noite, então eu aproveitava o dia todo. Quando dava ali 5 horas da tarde, claro, eu não acordava às 6 da manhã para turistar, mas quando dava 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, eu começava a trabalhar e ia trabalhando até de noite, e era isso. Então eu coloquei essa foto para simbolizar a... Eu achei legal ela por conta do avião, como se fosse assim, ó, pronto. É óbvio que você não tá lá dentro, né? Você tá aqui. Sim. Essa é uma praia na Tailândia que o aeroporto, eu já imaginei que fosse. é na beira na beira da areia, assim mesmo, sabe? E essa é uma foto clássica? Todo mundo faz essa foto? Todo Ou você mundo. É isso? Todo mundo. Você É chega até lá, tá- difícil de tirar as pessoas do fundo da foto quando você chega lá, porque é muita gente. É muita gente, é bem famosa Na hora por que vai lá. passar o avião, todo mundo corre pra fazer a Sim, foto. tem dois aeroportos que são muito famosos por isso no mundo. Sim. É esse, que é em Phuket, na Tailândia, e o outro que é o aeroporto Princesa Juliana, que fica no Caribe, Sim. que é na ilha de São Martin. Esse foi o que eu conheci até agora, ainda não fui pra São Martin. Na verdade, eu não coloquei
Eu queria só que tivesse uma foto primeira, que foi aquela, e a última. Então o resto aí vai meio que de forma aleatória. Fechou, de boa. Até porque eu não mexi na ordem. Essa aqui já foi. Pode passar. Isso aí foi quando a gente tava em Dubai. Sim. E aí esse dia foi legal, eu deixei essa foto porque eu saí daí, foi meio que uma correria nesse dia, e eu entrei na reunião assim. Então, entrei com o pessoal na reunião lá, o pessoal da Califórnia falou, acho que tu não era brasileiro, tu naturalizou, alguma coisa assim. Eu falei, não, é que eu tô em Dubai, e aí entrei característica. Essa é a Letícia, Sim. a minha esposa. Essa é em Dubai. Essa é em Dubai, essa aí claramente Onde é essa foto, Igor? é no Egito. Essa foto foi no Egito também, nessa viagem. Foi no meinho da viagem. E foi muito legal também. Também aproveitei da diferença do fuso horário, porque como é na África, mas já é ali encostadinho, chegando na Ásia, também o fuso horário era bem diferente, porque eu não trabalho no fuso horário... Assim, eu trabalho no fuso horário do Brasil quando eu tô no Brasil. Sim. Mas a reunião, ela respeita um horário dos Estados Unidos, que é 10 da manhã de São Francisco, na Califórnia. Sim. E isso pra mim era bem de noite, era como se fosse 9 da noite. Então... Dá pra... E o Egito não é um país muito legal pra ficar andando de noite, é meio perigoso. É perigoso lá, né? Então eu juntei a fome com a vontade de O comer. pessoal fala que você tem essa imagem, se você tá pegando a pirâmide, você vira pro lado de cá, é terrível de olhar. É horrível. É um país bem difícil. É um país que foi esquecido, assim. Quando você chega no Cairo, as pirâmides não são no Cairo, as pirâmides são em Gizé, que é uma cidade ao lado do Cairo. Sim. Quando você chega no Cairo, você vê que é uma cidade que parece que o governo, o Estado, ele largou. Ele largou assim e falou, se virem, dá teus pulos. Eu ia colocar mais foto do Egito, mas aí ia ficar muito Egito. Mas que é bem... Assiste Aladdin, que você vai ver aquela parte que é tudo sujo. É igualzinho. É bem, bem sujo mesmo. A higiene deles é bem, bem precária, é bem assustador. Então, no caso, se alguém tiver interessado em ir pro Egito, vá com a agência, no caso a minha. Tá certo. Isso aí é dentro da pirâmide. As pirâmides elas foram feitas para ser um abrigo para os corpos, né, das pessoas que eram dos faraós, enfim, pessoas importantes. E aí você pode pagar e você entra nas pirâmides, né? Eu entrei, essa é a menor pirâmide. A pirâmide maior, ela é muita fila, eu entrei na menor. E é assim, é tranquilo para entrar. Você vai nesse... Isso tá íngreme, né? É uma subida. É que a foto não dá para perceber, mas é uma subida, então você vai apoiando os seus pés nessas madeirinhas e vai subindo. Entendi. Não gostaria de estar aí, não. É bem apertadinho. Isso é na Grécia. Esse foi nossa primeira parada. Na verdade, essa foto já é na nossa terceira parada, mas no primeiro país. Porque na Grécia nós fomos para Santorini, Mykonos e Atenas, que é aí a Acrópole. E é você tropeçar na história, como esse termo eu conheço de você, né? Sim. Você falava da Itália para mim. Então é você tropeçar na história. É legal, né? Você chegar ali e você fala... Atenas é muito legal. Mas assim, o Egito é mais antigo ainda, muito, né, cara? Muito. É muito mais antigo. Mas o legal de você estar na Acrópole é que você vai ver muita coisa lá e você vai ver eles falando assim... isso aqui aconteceu, não sei o que, e chegou o Império Romano. Isso aqui, não sei o que, chegou o Império Romano. Isso aqui, chegou o Império Romano. E dali a gente saiu e foi pra Roma. Sim. E foi pra Itália, né? E chegou em Roma. Sabe o que me chama mais atenção? Quando eu cheguei em Roma, do lado do Coliseu, quando eu fui, tinha um outdoor mostrando toda a extensão do Império Romano. Sim. Mostrando por todo o mundo por onde eles conseguiram conquistar coisas ali, né? E aí eu tava com um italiano amigo meu, e aí eu perguntei pra ele assim, cara, mas o que acabou com o Império Romano? Aí ele fala, o cristianismo. Cara. Aí você olha pra cidade e do lado de cada ruína tem uma igreja. Uhum. Lá fala, é muito mesmo. Aí você percebe claramente... Se você sobe nos mirantes que tem, você olha, você vê as igrejas. Você vai num lugar, isso aqui é uma ruína, do lado tem uma igreja conservada e funcionando. Sim. Aqui é uma ruína, tem uma igreja conservada. Aí eu fiquei, caramba, quem acabou com o Império Romano foi o cristianismo. É muito maluco de ver, né? Sim, muito. Isso foram as palavras dele, tá? Eu não fui a fundo pra estudar, mas achei interessante. Isso aí é na Tailândia também. A Tailândia já foi agora, em janeiro. Mas esse é um tour que a gente faz no norte da Tailândia. Dentro da Tailândia eu peguei 2 voos. Então eu cheguei em Bangkok, que é a capital, fui pro norte. Depois fui pro sul, onde fica Phuket. E isso é em Chiang Mai, que é já no norte, ali na divisa com Myanmar. E aí é um tour que você vai conhecer o que eles chamam de Santuário dos Elefantes, que são elefantes que são resgatados da indústria da madeira.
Sim. Esse elefante, por exemplo, tinha 50 anos de idade. Caramba. Ele foi resgatado da indústria da madeira. Quando eu nasci, ele tinha 3 aninhos. Então, eles são bem antiguinhos. Nada contra... Não tô falando nada de você. Do jeito eu entendi. E aí é um tour que você faz com eles, então eles explicam, né, tudo sobre o elefante, de onde eles foram resgatados, a diferença de um elefante africano para um elefante mais asiático, ali no caso da Índia. Sim. Esse é um elefante asiático, que não tem aqueles chifres ou dentes, né, Sim, que eles chamam. Marfim, né? E alguns até têm, só que foram arrancados por conta do contrabando. E nesse tour é legal que eu não consegui achar uma foto, mas lá no Instagram tem, quem quiser entrar pra ver, que você dá banho no elefante. Então você entra num lago com ele, o cara te dá uma escovinha, é só simbólico, você não consegue dar banho no elefante. Aí te dá uma escovinha e você vai esfregando o elefante, assim. E esse era tão dócil que parecia um cachorro, assim, sabe? Sei. Você colocava a bananinha, ele pegava a banana. Tinha um outro lá que você falava pra ele... Mas a Letícia não chegou perto ali não, né? Não, tinha medo? Não, assim, mais ou menos. É porque o guia nos assustou. Quando ele... Sim. O guia não foi muito inteligente. Ele tava tendo uma turma que tava no campo, já ali com o elefante. E o guia, em vez de levar a gente pro local onde era um campo aberto, ele levou a gente pra um barranco. E aí o elefante ficou acuado e a gente ficou acuado. Aí ficou um negócio de quem tá acuando quem. E aí a gente ficou com muito medo do elefante, porque não é um cachorro, né? Se pisar no seu pé, quebrou o pé, você perdeu o pé. E aí o elefante ficava empurrando a gente pro barranco, então foi um negócio meio assustador. Sim. E aí a gente demorou um pouco pra criar um conforto. Sim. Mas ela chegou sim, lá no Instagram tem mais fotos dela dando água e tal pro elefante, muito Eu legal. vou falar aqui. A gente vai colocar no link embaixo do episódio, aqui embaixo no episódio, vai botar o link do Instagram do Igor, para poder você já ir acompanhando e conhecendo as histórias dele e depois estar com ele ali nesse novo empreendimento dele. Aliás, só para poder comentar, esse material que a gente produz aqui, ele é distribuído no YouTube, no Instagram, no YouTube, no Facebook, no Instagram também, e nas principais plataformas de podcast, tá bom? Sim, show. Isso é na Disney de Paris, foi agora, há 2 semanas atrás. Eu nunca tinha ido em parque de diversão, nunca tinha ido em Disney, nem nada do tipo. E aí a gente foi, nessa viagem Começou logo pela Disney. Começou logo pela Disney de Paris. Entendi. E aí a gente aproveitou, já tinha ido... É mágico, né? É muito legal. E a gente, nessa viagem específica, tinha ido o Alisson, que era um padrinho meu de casamento, que estava naquela foto que a gente mostrou do casamento. E a minha cunhada, a Sara. Então nós estávamos em 4 pessoas e a gente fez um mochilão de 10 países em 26 dias. Uhum. E fez todo o Reino Unido, nós fizemos o Reino Unido inteiro, Escócia, Irlanda do Norte, Irlanda, País de Gales, Inglaterra. E depois a gente foi para os países ali mais do leste europeu também, Berlim, no caso a Alemanha, depois Praga, na República Tcheca, Suíça, foi bem legal. Eu conheci a Disney do Japão. Sim. Eu não conheço também a dos Estados Unidos e nem a de Paris. Mas não sei você, mas quando eu entro nesses lugares eu fico imaginando assim, cara, isso aqui como é feito? Então, a perfeição de tudo, né? Eu fiquei assim, dizem que a de Orlando ela é a Disney, né? E o resto é resto. Mas, cara, era impressionante que nem lá tinha um que era do Piratas do Caribe. Eles conseguem fazer o dia virar noite. Conseguem fazer você sentir o cheiro passa num lugar que nem tinha um do Ratatouille, que eu fui, que você passa pela cozinha, e aí um cara deixa a água cair no chão, você sente o pingo da água caindo no seu braço, você sente o borrifar da água, você sente o cheiro da comida. Eles são muito detalhistas, muito detalhistas. Sim, é muito legal, vale muito a pena. Essa e essa aí é exatamente a nossa primeira parada. Ah. Saímos da Chácara Bela Vista e fomos para Campos, dormimos e depois dormimos 2 noites e fomos para aí, que é Santorini. Sim. Isso foi a primeira cidade que a gente foi de todo o mochilão, que é na Grécia, uma das ilhas gregas, muito famosa para quem faz viagem de cruzeiro. Então você pode ver o tanto de barquinho que tem ali. Sim. A galera vai para lá para ver o pôr do sol, e ela é interessante porque ela é uma formação vulcânica. Então você vê que ela é muito alta. Sim. Ela é uma formação toda vulcânica e tal. Eles chamam de caldeira essa região que fica, porque parece uma panela mesmo, assim, sabe? Sim, sim. Então foi muito legal. Esse aí foi as Maldivas. Foi no final do ano. Foi dia 31 de dezembro. A gente passou 2 dias nas Maldivas. Depois de Dubai, daquela viagem que eu mostrei, a gente fez uma escala na Índia, em Mumbai.
e depois foi para as Maldivas. E é isso, foi muito legal. Nessa época eu estava de férias, mas eu fiquei nas Maldivas no total de 7 dias. 2 ou 3 dias eu fiquei em resort, que era nesse caso, os outros eu fiquei na capital. E aí eu estava trabalhando normalmente, diretamente das Maldivas. Isso aí foi o Taj Mahal. Eu e a Letícia, a gente tem a meta de conhecer as 7 maravilhas do mundo. Já fomos em 4, só faltam 3. E o Taj Mahal era uma delas. Então a gente foi para Nova Delhi exclusivamente para conhecer o Taj Mahal e ficamos surpreendidos o quão longe é de Nova Delhi, que não é em Nova Delhi, é bem longe. E é uma maravilha mesmo? É muito simétrico. Você ia gostar muito. Assim. É muito lotado mesmo. Mas é muito simétrico e você vê o quanto isso é importante para a Índia. É importante num nível, tá vendo que nesse dia tá meio nublado? Sim. É importante num nível de que eles sabem que pessoas viajam o mundo inteiro só pra... saindo de qualquer lugar do mundo só pra ver o Taj Mahal. Então, se eles acordam e tá nublado, eles têm um mecanismo que sopra a neblina pra longe do Taj Mahal para as pessoas conseguirem tirar as fotos. Então você vê a importância. Eles pararam de permitir que carros andassem num raio de não sei quantos quilômetros do Taj Mahal, porque a fumaça do carro tava deixando o Taj Mahal amarelo. Então, tipo assim, isso aí é o coração da Índia. Sim. No caso, o coração turístico, né? A Índia tem um poder muito forte de tecnologia e de programação também. Mas o coração turístico da Índia é o Taj Mahal. É muito legal e ele é todo simétrico. De qualquer lado que você olhar, ele é simétrico. Não só ele, mas os jardins também. Tô olhando. Então, se você... Então, viu? Se você for pro outro lado dele, tem o mesmo jardim, com as mesmas plantas, cortadinhas, idênticas. É uma perfeição, assim... absurda. E ele fez isso, né, o criador do Taj Mahal, ele fez isso para abrigar o corpo da esposa depois que ela morreu. Que tinha toque, provavelmente. Provavelmente. E aí ele fez simétrico. Só que quando ele estava velho, o filho dele assumiu o poder e ele falou pro filho: eu quero que você construa agora um Taj Mahal preto pra mim. E aí o filho dele falou: de jeito nenhum, cara, você já gastou muito dinheiro aí fazendo esse negócio, eu vou te botar lá no Taj Mahal, que você fez lá. Aí ele falou: não dá, cara, senão vai quebrar toda a simetria. O filho dele falou: tô nem aí. Botou ele lá, e a única coisa que não é simétrica é o corpo do cara que fez o Taj Mahal. Então tá a esposa dele certinha no meinho do Taj Mahal, milimetricamente, e aí o cara aqui do lado. Então a única coisa que não tem simétrica é o criador. Que maluco, né? Isso aí foi uma famosa gororoba indiana que eu comi na rua, dessas que a gente vê. Eu fiquei curioso saber o que era isso. Isso aí foi uma gororoba indiana. Lá no Instagram muita gente me desafiou a comer uma gororoba da Índia. Essa foi o máximo que eu consegui. Porque tem piores. Muito. Isso aqui é ótimo, é uma delícia. Eu comeria isso aí toda noite. Isso aí é como se fosse um arroz doce, Sei. Só que sem o arroz, só aquele creminho branco do arroz doce, só que eles colocam muito cardamomo, amêndoa, é bem gostoso mesmo. Eles são os caras do tempero, né? Do tempero, sim. Tanto que... A gente só existe porque foram buscar tempero lá. Então... E os nossos índios chamam índio por conta deles. Por conta dos indianos e da Índia, né? Então, foi a única gororoba que eu consegui comer. As outras eu tentei e quando eu senti o cheiro eu falei, não vira. Não vai dar não. Não vou querer usar o seguro viagem. Isso aí é também na Tailândia. Daqui a pouco vai mostrar o que eu fiz depois desse lugar, mas esse lugar eu deixei especialmente pra você, porque isso é muito familiar pra você. Você sabe o que é. É um arrozal. Uhum. A Tailândia é muito famosa pela fartura de arroz. Então Sim. Tudo deles é macarrão de arroz, é farinha de arroz, maquiagem com arroz, creme de arroz, tudo é de arroz. Sim. Porque eles têm uma fartura muito grande, foi o que salvou a Tailândia nos momentos de crise. Então, pra onde você olha, tem um campinho... Marcando ali arrozal. É arrozal, vira arroz. Entendi. E esse que eu te falei esse trem. Muita gente já viu na internet, que é o mercado do trem. Eu vi teu vídeo. É o mercado do trem. Aqui sou eu e aqui é a Lê, que ela estava olhando. Esse é um trem que ele passa dentro de um mercado, e toda vez que o trem passa, que são a cada 5 minutos, a gente pensa que é 1 ou 2 por dia, mas não, a cada 5 minutos tem trem. As pessoas recolhem o mercado, e aí o trem passa e elas colocam de novo. E daqui a pouco tem um vídeo aí mostrando mostrando o mercado. E aí, primeiro você passa com o trem, e depois você desce da estação e vai caminhando pela linha. Já virou também... Virou turístico. Você não vê tailandeses fazendo compra nesse mercado. Tá. Virou turístico. Mas existem milhares desses na Tailândia. Esse é turístico porque é perto de Bangkok. Mas os outros existem. E tem um motivo para existir. É porque o mercado... em cima do trilho do trem as pessoas não pagam imposto. Porque é uma região ali do governo. Então,
O governo libera para as pessoas montarem suas coisas em cima do trilho do trem, porque não é um terreno que elas compram. Alguém já comprou aquele terreno. Sei. E aí elas montam. E na cabeça delas faz sentido, deve valer a pena, né? Porque para eles ficarem montando e desmontando. Tanto que todas as coisas do mercado tem rodinha. Então você vê que eles ficam o tempo inteiro puxando e voltando com as mesinhas do mercado. Esse é o aeroporto de Singapura. É considerado o aeroporto mais bonito do mundo. Singapura é o país considerado o mais limpo do mundo, mais seguro do mundo, mais um monte de coisa do mundo. País muito pequeno, menor que, sei lá, tamanho de Santos. É o menor país do mundo também. E o aeroporto deles eles tinham que ser o melhor aeroporto do mundo. Realmente é muito lindo, é muito lindo. Eles são considerados também o país mais verde, né, o país mais arborizado do mundo. Sim. Então isso é dentro do aeroporto, é exatamente onde você pega o voo olhando para essa paisagem. Isso já é Paris agora, nessa vez que a gente chegou, depois de fazer esse tour pela Ásia, a gente fez e chegou em Paris. E chegou lá embaixo. A Letícia tinha ido? Não, eu já tinha, ela não. Sim. E quando chegou lá, ela olhou pra torre e você falou a gracinha pra ela? Não. Dos parafusos? Não. Eu falei que você tinha falado. Ah, mas você falou pra ela? Falei. Tenho certeza. Eu falei, porque ele vai... Eu acho que todas as vezes que você for na Torre Eiffel, você vai chegar lá e vai olhar, você vai lembrar de eu falando Vai disso. falar dos parafusos. Queria ser o cara que vendeu o parafuso. Eu só queria ser o cara que vendeu as porcas e os parafusos pra esse lugar aqui. Porque é muita... Primeiro que são grandes, né? Sim. E segundo que são muitos. Milhares de porcas e parafusos. E é engraçado que a Torre Eiffel, ela não foi construída para ser a Torre Eiffel, né? Ela foi construída para uma exposição em Paris. Me parece que sempre tinha. Sim. E aí ela seria desmontada. Ela era Por isso desmontada. que ela só montava, fazia o evento e desmontava. Só que aí gostaram e... Por isso que ela era tanto parafuso, que era para isso. É muito interessante isso. Isso aí é em Singapura também, só que já é na parte ali tecnológica, né? Não é mais dentro do aeroporto. Esse hotel é um hotel muito conhecido do mundo, que são 3 torres e em cima tem uma plataforma que liga as 3. Sim. Tem uma piscina infinita lá em cima, é um dos hotéis mais caros do mundo e tudo em Singapura tem um motivo. Essa ponte aqui é uma ponte que eles chamam de ponte do DNA. Se você olhar, ela é toda cruzada, que é para parecer com DNA, então tem toda uma parada de tipo que eles sabem. Exatamente. Sim. Então essa foto foi para registrar e Singapura foi o maior fuso horário que eu trabalhei. Singapura não estava de férias, estava trabalhando, então foi a maior diferença de fuso horário. Lá as minhas reuniões que eu tenho que estar, que aqui no Brasil são 2 da tarde, lá eram 2 da manhã. Entendi. Então foi a maior diferença de fuso horário que eu cheguei, por enquanto. Isso aí é um amigo meu xará, Igor, que eu indiquei para ele falou que vai assistir também. Legal. Ele trabalha comigo na empresa, então eu coloquei essa foto para simbolizar que o trabalho remoto te permite trabalhar com pessoas do mundo inteiro, mas também te permite encontrá-las. Sim. Eu encontrei ele em Dublin, ele tinha recém mudado, ele é da região de Vitória, de Guarapari, se não me engano, do Espírito Santo, e ele mudou para Dublin e coincidiu de ser na semana em que eu estava lá que ele estava chegando. Então foi muito legal conhecer um colega de trabalho que está trabalhando com ele mais de ano, já só vendo pelo Zoom. E aí a gente se encontra pessoalmente, faz uma reunião e fala, te vejo daqui a pouco ali na pizzaria. Aí a gente foi se encontrar na pizzaria. Legal. Então essa é uma vantagem também do trabalho remoto. Isso aí, você conhece esse logo? Já ouviu falar? Não. A Atlassian é a empresa que controla o Bitbucket, controla o Jira, que é o aplicativo um dos mais usados para fazer o Kanban e tal. Sim. Eu fui na sede dela, isso é em Amsterdã, na Holanda. Não entrei, porque essa sede não é uma sede de visitação, é uma sede de trabalho mesmo. Então você via os funcionários da Atlassian indo trabalhar lá em Amsterdã. Inclusive a Atlassian é uma das empresas que recrutam brasileiros com visto pago para morar em Amsterdã, para trabalhar lá. Entendi. Isso é na Suíça, já nos Alpes, que a gente foi esquiar também há umas 2 semanas atrás. Foi uma experiência bem diferente. Eu nunca tinha visto neve na minha vida. Vi neve 1 ou 2 semanas antes desse episódio, que a gente estava na Escócia e nevou bastante. E aí depois vi bastante neve nos Alpes. Viu pra sempre, né? Aí deu pra ver bastante. Isso foi a nossa primeira... Foi o primeiro lugar que eu fui trabalhando como nômade digital. Isso é na Bulgária. Chama Sofia ou Sofia. É a capital da Bulgária. E essa igreja de Alexander, capela de Alexander, na verdade, que é a única capela que tem o domo dourado. Se você olhar lá em cima e as duas aqui, ela é muito importante para Sofia, para Sofia no caso, e foi o primeiro lugar que eu fui trabalhando. Então foi o test drive, assim,
Eu trabalhei um dia em Atenas, quando acabaram minhas férias da lua de mel, eu trabalhei um dia em Atenas, e aí depois a gente foi pra Bulgária, e aí foi quando eu comecei a trabalhar como nômade digital. Então tem uma importância muito grande pra mim. Simbólico, né? Muito simbólico, porque foi quando eu comecei a trabalhar, assim, sabe? As pessoas, tá por onde? Aí eu falei, não voltei, tô na Bulgária. Isso Todo mundo conhece. Pisa, na Itália, também foi uma É engraçado, uma né? aventura Porque as pessoas pensam... Isso aí Pisa é uma cidadezinha bem pequenininha, né? Sim. Aí tem aquele murão ali, você dá a volta, entrou, tem medo de restaurante e a torre. E a torre. Se não tivesse entortado... Eu acho que até entortaram ela pra poder existir a cidade, né? Que é um negócio bem... E ela é muito menor do que as pessoas pensam. Né? Ela é uma torre. Tanto que você tá andando lá, você vê mó gente fazendo, tipo... Nossa. É isso. Mas ela é muito legal. Eu não sim, fiquei com essa surpresa de ficar, tipo, achando que era maior, que era menor, mas eu não sabia que ela era tão inclinada. Ela é, tipo assim, é muito, muito, muito inclinada. Tem os cabos segurando lá, não tem? Tem. E quem tá com... Não tinham cabos... Não? Pelo menos não, eu Quando não eu vi. fui, tinha um cabo segurando. Eles estavam... Já não confiavam mais que ela... Ela já sofreu várias reformas para tentar diminuir o ângulo, porque Sim. já estava ficando arriscado. Mas não tinham cabos segurando quando a gente foi. E pra gente estar acostumado a ver prédio torto em Santos, quando chega lá e vê o negócio mais inclinado que o prédio, fala, tipo... Esse é torto de verdade. Falta um pouco. Essa eu queria falar. Então, essa foi a nossa rotina, nosso roteiro em 6 meses. Sim. Eu não coloquei as cidades, eu coloquei os países, porque se fosse detalhar as cidades, aí era Pindamonhangaba, Campos do Jordão, Guarulhos. Sim. Mas eu coloquei os países, então nossa saída foi direto do Brasil para a Grécia, e a gente fez aquela parte da Europa, te encontrei em Portugal, Sim. depois fomos para a Espanha, descemos para a África, Marrocos. Marrocos foi muito legal, porque eu cheguei no Marrocos no dia que o Marrocos ganhou de Portugal. Então foi, depois você assiste o vídeo que eu mandei, foi assim, para eles era campeão do mundo, ali não tinha mais... E quando perderam, comemoraram igual. Para eles a vitória foi chegar naquele lugar, não foi ganhar. Egito, Dubai, e a nossa... Eu e a Letícia, a gente tinha uma coisa que a gente falou, cara, a gente vai até a Índia e depois a gente volta. Porque o fuso horário vai ficar muito complicado para trabalhar. Sim. Vai ficar muito difícil. E, enfim, a gente vai até a Índia e volta. Quando chegou ali, quando a gente estava programando... a gente falou, né? Bora pra Tailândia? Posso passar quanto? 40 dias. Vamos passar 40 dias na Tailândia. E aí a gente foi. Morou 40 dias na Tailândia, 3 cidades diferentes. Depois desceu pra Singapura, ali que tá pertinho aqueles dois, que é Singapura e Malásia. A gente foi pra Malásia também, passou um dia lá, depois voltou a Singapura. E depois fez essa tacada diretão pra França. Quase, se não me engano, deu aproximadamente 16 horas de viagem. Chegou em Paris, aí fez essa viagem que eu falei, do Reino Unido e da Europa. Depois voltou, só que a gente não voltou pro Brasil, a gente foi para Buenos Aires semana passada. Sim. E aí a gente foi para Buenos Aires, mas foi só por um problema que a gente teve no voo. Foi para Buenos Aires, de Buenos Aires voltou pro Brasil. Então foram no total 26 países. 26 países. 26 países. Alguns eu já tinha ido, mas é legal repetir. Você já... Esse é o teu recorde agora, 26 países? Não, eu ou já fui tinha para 31. Outros? Eu já fui para os Estados Unidos, já fui para o México, já fui para o Chile. Vou fazer aqui antes de terminar. O pessoal tá já me avisando que tá acabando o tempo, então eu queria só pegar aqui e filmar um pouco o teu passaporte para você mostrar a tua rota aí de... Deixa eu só tampar seus dados. Meu dado aqui, ó. Só um minutinho. Mas isso aí, ó, tá... Peraí. Já tá gravando. Isso aí tá parecendo um álbum de figurinha. Eu vou colando. Isso aqui é um micro país que existe dentro da Itália, chama San Marino. Sim. Ele é um micro país que existe por lá. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Também, ó. O visto do Egito, que é bem diferente, a galera gosta bastante de ver. Aqui das Maldivas, que tem tartaruguinha também. Sim. Daqui pra frente, Estados Unidos, que não pode mostrar que tem muito dado. Mas também tem aí, ó, Nova Delhi, na Índia, tem bastante coisa. 31 países já. 31 países. E Malásia e Tailândia. Aqui. E um legal, que é o que fica na última página, que é o Marrocos. Como eles são árabes, eles leem de trás para frente. Então eles carimbam a última página do passaporte. Então, aí
Se você tem vaidade com passaporte, pode... Já era que eles vão estragar. Esquece que eles vão estragar. Igor, se tivesse que começar de novo, era isso? Sim. Desde o começo? Era isso. Eu teria aprendido, assim, eu sempre fui um cara muito curioso no inglês, mas eu teria focado bastante no inglês, bastante. Mas era isso, não mudaria não. É isso aí, fico muito feliz, eu acompanho você, mas aqui deixar já registrado isso, de ver você, da tua trajetória. Ela é para mim, nesse momento agora, uma inspiração. Não gostei no começo, porque obviamente a gente não quer ter do lado, mas faz parte, as pessoas vão realmente... A nossa proposta agora é gerar mesmo essas pessoas que têm essa vida. E espero que você sempre mande informação para mim, para a gente poder falar a respeito dessa vida nômade, que é um estilo de vida, né? Sim. E é uma das 5 liberdades que a nossa profissão traz pra gente. Legal. Eu tenho a minha liberdade vocacional de escolher o empreendimento que eu quero fazer, e você vai experimentar isso também, porque, por exemplo, no fundo, você gosta de viajar, e a programação te trouxe a possibilidade de realizar o seu sonho, que é de viajar. Então a programação, ela não é o fim, né? Ela é o meio para você poder realizar o seu sonho. E por isso a nossa página no Instagram chama Programando a Rota. Justamente por conta dos efeitos que a programação teve nas nossas vidas. Eu tenho acompanhado lá, e aí já peço para o pessoal também já acessar lá para poder acompanhar, e espero que você tenha muito sucesso e conta com a gente. Na hora que a Programando a Rota estiver precisando de gente, até que na ponta vai oferecer gente para poder lotar a tua equipe lá também, tá bom? Show de bola. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço, e quando você passar pelo Brasil, a gente faz o próximo episódio com a nova rota. Nova rota, tá em bom? agosto eu tô aí de novo, a gente faz. Tá marcado. É isso aí. Muito obrigado, Igor. Obrigado. Bom, é isso aí, pessoal. Agora sim eu posso falar, né? Eu gostei muito dessa entrevista. Eu conheço o Igor desde que ele é menino e vejo assim ele traçando essa rota dele, né? Programando a rota. E é legal, me satisfaz muito ver o efeito da nossa profissão, o efeito disso na vida das pessoas. E não tenho nenhum medo de falar para você que se você gosta mesmo disso, vem, porque nessa nossa profissão a gente tem realmente realizado sonhos de muitas pessoas, tá bom? Então é isso. Espero que você tenha gostado desse episódio. Vamos em frente.